Vamos então continuar aqui o nosso estudo. Nós estamos aqui na questão 812. Se a igualdade de riquezas não é possível, o mesmo vale para o bem-estar, que nós vimos lá no nosso estudo passado, na 811, quando ele pergunta sobre a igualdade de riquezas, ele diz que não, ela não é possível. E aí ele continua, se ela não é possível, o mesmo vale para o bem-estar? Eles respondem não, mas o bem-estar é relativo. E cada um poderia aproveitá-lo se todos se entendessem bem. Pois o verdadeiro bem-estar consiste em empregar-se o tempo com o que se gosta, e não com trabalhos pelos quais não se sente nenhum prazer. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, é o homem quem procura perturbá-lo. E isso é importante a gente entender. Não existe igualdade de riquezas, mas a de bem-estar, ela pode existir porque o bem-estar depende. A pessoa pode ser extremamente rica e não ter bem-estar, não ser feliz, porque ela está correndo atrás de poder, ou ela está correndo atrás de ter mais riqueza, ou ela está correndo atrás de N coisas. E uma pessoa com uma vida simples, ela tem que ter o necessário. Nós vamos lembrar de Jacó, lá no monte, quando é perguntado para ele, né, que lhe seriam dados 2 desejos, e nós vamos ver que Jacó coloca que ele quer roupa para vestir e alimento para comer. Nós temos que ter o necessário. E tendo o necessário, todos nós podemos estar bem, todos nós podemos ser felizes, nós podemos estar, como ele está colocando aqui, ter o bem-estar, porque é viver bem com aquilo que se tem, é estar fazendo aquilo que se gosta, é poder realizar aquilo que se propôs a fazer. O que a gente se propõe a fazer no plano espiritual é a diretriz dessa encarnação. Às vezes é se reconciliar com alguém, às vezes é realizar um determinado tipo de trabalho, ou ensinar uma determinada coisa. Tem N coisas. Se cada um fizer a sua parte, cada um fizer aquilo que se colocou, se predispôs a fazer, se cada um realizar o seu trabalho pela sua aptidão, todos estarão fazendo aquilo que gosta e todos teremos bem-estar, teremos a felicidade que é possível aqui nesse mundo de ilusões. Então é o que eles estão colocando. Se a igualdade, pergunta do Kardec, se a igualdade de riqueza não é possível, o mesmo vale para o bem-estar? Não. Mas o bem-estar é relativo e cada um poderia aproveitá-lo se todos se entendessem bem. Pois o verdadeiro bem-estar consiste em empregar-se o tempo com que se gosta e não com trabalhos pelos quais não se sente nenhum prazer. Aquelas pessoas que vão buscar o trabalho pelo rendimento, pelo dinheiro que possa ter e não fazer aquilo que gosta de fazer. Faz parte do nosso livre-arbítrio, faz parte das nossas escolhas. Nós temos que entender muito bem o que nós estamos fazendo com a nossa escolha, o que nós estamos fazendo com o aprendizado que se apresenta a cada um de nós a cada dia. Na mesma pergunta, o Kardec continua. É possível que todos se entendam? Eles respondem, os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Quando nós formos mais justos, mais fraternos, mais empáticos, todos nós nos entenderemos bem, independente de religião, independente de cor de pele, independente de partido político ou de fronteira. Nós todos nos daremos bem porque nós teremos essa consciência da lei que está na nossa consciência, que é a lei de Deus, que somos todos irmãos, somos todos iguais, fomos todos criados simples e ignorantes, estamos todos no caminho do aprendizado, do aperfeiçoamento, porque somos todos perfectíveis. Essa é uma determinação de Deus. Há pessoas que caem na privação e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? É interessante a pergunta do Kardec, porque tem pessoas que caem na miséria por sua própria culpa. Dilapidam tudo aquilo que herdaram ou fazem escolhas que perdem tudo o que tinham. Eles respondem sim, já o dissemos, é pela sua própria culpa.
A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Sim, já o dissemos. A sociedade frequentemente é a primeira causa desses erros. E, aliás, não cabe a ela zelar pela educação moral das pessoas, não cabe à sociedade zelar pela educação das pessoas, não cabe à sociedade zelar pelo bem-estar das minorias, dos mais frágeis, né, dos incapazes, né, daqueles que não têm condições, né? Os órfãos são responsabilidade de todos nós, os idosos são responsabilidade de todos nós, os que têm necessidades especiais são responsabilidade de todos nós, como sociedade. Por isso que ele diz, a sociedade frequentemente é a primeira causa desses erros. É a sociedade que causa essas diferenças e esses erros. E da sociedade somos nós. Não é o João e a Maria, não, somos todos nós. Todos nós fazemos parte da sociedade. E, aliás, não cabe a ela, a sociedade, zelar pela educação moral das pessoas. Muitas vezes é a má educação que falseia o julgamento dessas pessoas, em vez de sufocar suas tendências perniciosas. Como diz, né, o sociólogo, que eu nunca lembro o nome dele, falei disso no estudo retrasado, nós precisamos construir muitas escolas para não termos que construir prisões. Porque se nós não damos oportunidade às crianças que estão na rua, às crianças que estão sujeitas aos nossos irmãozinhos instigantes, nós não damos escolhas a elas e o futuro delas é a prisão. Então, ou nós damos educação para diminuirmos a prisão, ou nós vamos ter que nós também vivermos cada vez mais presos, para nos defendermos da reação às nossas escolhas, né? Porque a sociedade, sem escolha, aqueles que estão na marginalidade, sem nenhuma escolha, eles vão tentar adentrar as nossas casas para obterem pão, para obterem aquilo que eles não têm condições, porque a sociedade não permite a eles ter condições. E nós somos responsáveis por isso, todos nós. Vamos agora para outro tópico, provas da riqueza e da miséria. Nós vamos para a questão 814. Porque Deus deu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? Perdão. Nós vemos aqui na pergunta do Kardec uma colocação que não é Deus que dá. Isso é uma forma de pensar nossa. A riqueza e o poder e também a miséria fazem parte das provas e das expiações desse planeta. Ela não é dada por Deus como dom ou como castigo. São colocações pelas quais nós temos que passar como provas que nós pedimos. A riqueza é uma das provas mais difíceis, o poder, uma das provas mais difíceis pelas quais se pode passar aqui nesse planeta. E a miséria é uma prova ou uma expiação, mas é uma prova onde normalmente a gente consegue se sair melhor. Nós vamos ver isso nas obras de André Luiz, nas obras de Emmanuel. Então, repetindo aqui. Porque Deus deu, isso é um modo de falar, a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria, para testá-los, a cada um de uma maneira diferente. Aliás, como sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes nelas sucumbem. E aí nós vamos rever a questão 258, que a gente vive vendo e revendo o tempo todo, né, que é a escolha das provas. No estado errante e antes de uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Pergunta do Kardec, né, 258. Ele mesmo, o espírito, ele mesmo escolhe o tipo de prova que deseja submeter-se. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então nós, no plano espiritual, já vamos colocando ali nosso livre-arbítrio, escolhemos as nossas provas.
né? Nós escolhemos aquilo pelo qual nós vamos dar testemunho, ou seja, vamos provar que já sabemos, vamos provar que já aprendemos. A gente vai repetir e repetir essa questão 258 por muitas questões. O estudo do Livro dos Espíritos faz com que a gente ande para frente e para trás, a gente reveja questões que nós já vimos e veja questões que ainda nós não vimos, mas que vão dando subsídios para a gente poder entender aquilo que nós estamos estudando. Qual das duas provas é a mais temível para o homem? A da desgraça, né, da miséria, ou a da fortuna, da riqueza? Ambas o são. Ambas são difíceis. Ambas são difíceis para o homem, são temíveis, porque ambas nos testam em todos os sentidos. Então ele coloca aqui, ambas o são. A miséria provoca a queixa contra a providência, a queixa contra Deus, né, contra as leis de Deus. A riqueza incita a todos os excessos, a todos os abusos. Se o rico está sujeito a maiores tentações, também não dispõe de mais meios de fazer o bem? É justamente isso que ele nem sempre faz. Ele tem mais meios de fazer o bem, mas é justamente isso que ele nem sempre faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades, né, suas necessidades fictícias, porque são necessidades que ele acha que necessita, né? Então suas necessidades aumentam com a fortuna. E ele julga nunca ter o suficiente para si, por isso são as necessidades fictícias. Então a fortuna faz com que ele queira ter mais, com que ele corra atrás de ter números maiores guardados no cofre, ou que ele corra atrás de ter, por ser rico, fama, ou que ele corra atrás de ter poder, e vira uma questão insaciável. É aí que a gente vê a questão do abuso. Porque o rico que sabe lidar com a sua riqueza, ele vai passar pela prova e se sair bem. A gente vai ver no livro Céu e Inferno uma colocação exatamente dessa, de uma duquesa, e nós vamos ver a declaração dela que ela pede em encarnações anteriores, ela pede vir para vir na mais profunda miséria, porque ela pede esse aprendizado. Então ela pede para vir na miséria, ela pede para que isso seja um aprendizado, para depois que ela passou por essa prova da miséria pedida por ela, ela se sinta em condições de poder passar pela prova mais difícil da existência aqui no planeta. Palavras dela, que é a prova da riqueza. Ela vem como rica, nobre e bonita. Ali ela juntou nos três uma prova extremamente difícil e ela passa bem pela prova. Ela desencarna como um espírito que ajudou a todos à sua volta. Um espírito que não ligou para a beleza. Um espírito que, apesar de ser nobre, bela e rica, foi humilde. Então aí nós vamos ver que ela se prepara de todas as formas para poder encarar essa prova tão difícil. E nós vamos ver isso no livro Céu e Inferno do Kardec. Se o rico está sujeito às maiores tentações, também não dispõe de mais meios para fazer o bem? É justamente isso que ele nem sempre faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e ele julga nunca ter o suficiente para si. E aqui nós vamos ver uma colocação do Kardec. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto o infortúnio. Pois quanto mais se é rico e poderoso, mais obrigações se tem a cumprir, e maiores são os meios de que se dispõe para fazer o bem e o mal. Porque quanto mais rico e poderoso se é, quanto mais poder se tem na mão, quanto mais riqueza se tem na mão, mais obrigações temos. Porque a quem mais é dado, mais lhe será pedido. Quanto mais conhecimento nós temos, mais obrigações nós temos. Deus experimenta o pobre pela resignação. Vou repetir. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder
fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso Jesus disse, abre aspas, eu vos digo em verdade que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então nós vamos ver aqui o Kardec colocando essa colocação de Jesus, é mais fácil um rico passar pelo buraco da agulha do que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Aí nós vamos lembrar todas aquelas conjecturas, né, do camelo ser uma corda, do camelo ser um nó de pescador, né, o buraco da agulha ser aquelas fendas que existiam na entrada para Jerusalém, que só passava um. Então tem uma série de explicações, mas a dificuldade maior do rico é pelo abuso, pela ilusão de ser melhor do que o outro, pela ilusão de que ele digamos assim, escolhido, de que ele tem mais direito, de que ele abusar de toda esse dinheiro, esse poder, por brotar nele a prepotência, por exacerbar, né, o orgulho, a prepotência, a vaidade, ele se afunda. Por isso que é mais difícil. É mais fácil o pobre ser resiliente do que o rico ser humilde e ser caridoso, ser justo, né? É isso que Jesus demonstra nessa colocação. Aí nós vamos lá na questão 266, quando Kardec pergunta, não parece natural, quando ele fala sobre as escolhas das provas, não parece natural escolher provas menos penosas? Aí os espíritos respondem, para vós sim, para o espírito não, porque o nosso olhar no plano espiritual é completamente diferente do que essa ilusão a qual nós somos submetidos com o esquecimento quando nós estamos encarnados. Por isso que ele diz, para vós sim, para o espírito, né, com E maiúsculo, não. Quando ele está, né, quando o espírito está desprendido da matéria, a ilusão acaba e ele pensa de outra forma. Quando nós estamos na verdadeira vida, longe dessa ilusão, longe das bobagens daqui, nós temos um outro pensamento e outras escolhas. E aí nós vamos aqui mudar já de tópico, igualdade de direitos do homem e da mulher. Nós estamos na questão 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Aí eles devolvem ao Kardec. Nós vamos lembrar que o Kardec está no século XIX. Esse livro, a segunda edição, é publicado em 1862. E nós vamos ver essa pergunta que o Kardec faz. E os espíritos respondem com outra pergunta. A resposta dos espíritos. Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a capacidade de progredir? Nós não encarnamos como homens e como mulheres? Deus não deu a ambos a capacidade de evoluir e progredir? Então somos todos iguais, homens e mulheres. E aí vem outra pergunta do Kardec. De onde vem a inferioridade moral da mulher em certos países? Século XIX. Olha as ideias e a colocação do Kardec. De onde vem a inferioridade moral da mulher em certos países, coisa que existe até hoje no século XXI. E os espíritos respondem do domínio injusto e cruel que o homem conquistou sobre ela. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fragilidade, né? A fraqueza do corpo. Não existe a fraqueza do espírito, nós somos espíritos. Uma hora a gente vem como homem, uma hora a gente vem como mulher, segundo o aprendizado que temos que ter aqui. A fragilidade é do corpo. Então, por isso que ele diz, no domínio injusto e cruel que o homem conquistou sobre ela, sobre a mulher. É resultado das instituições sociais, criada pelo homem, né? Porque é o mais forte, aqui nós estamos falando de gênero, o homem, o masculino, e do abuso da força do homem sobre a fragilidade da mulher. Entre os homens moralmente pouco adiantados, a força
institui o direito. Então isso foi criado pela força da ignorância dos homens. E aqui o Kardec continua. Com que finalidade a mulher tem menos força física que o homem? E aqui ele já entendendo a colocação que os espíritos fizeram, ele coloca, por que a mulher tem menos força física do que o homem? Para designar funções específicas. A gente tem funções diferentes aqui. Por isso que reencarna como homem, reencarna como mulher, porque essas funções específicas que nós temos aqui na Terra, como homem e como mulher, nos dão aprendizados diferentes. E nós não estamos falando aqui de escolha de gênero, não importa, nós não estamos falando aqui de afetividade, porque o que dá o aprendizado é as funções que a sociedade coloca. A afetividade independe de ser homem e de ser mulher. Então, quando nós falamos de afetividade, são dois espíritos com E maiúsculos que são afetivos entre si. Não importa se são héteros, não importa se são homos. Isso é uma designação de sociedade e da ignorância da sociedade. Nós temos funções diferentes com o corpo que nós temos. Então, o homem vai ter funções, até porque a genética no corpo, ou esse corpo que nós usamos aqui para estudar e para aprender, no homem ele é mais da razão, ele tem foco maior, né, na razão. E o da mulher, ela tem um foco maior na espiritualidade, ela tem um foco maior na sensibilidade, né, independente das funções que exerce. O corpo físico, o masculino, ele tem determinadas reações e ele tem em determinadas situações, e o feminino, por essas características genéticas, tem outras reações. Por isso os aprendizados são diferentes. Então aqui ele coloca, com que finalidade a mulher tem menos força física que o homem? Para designar funções específicas. O homem, sendo mais forte, tem como funções trabalhos rudes. A mulher, trabalhos suaves. E ambos devem ajudar-se mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargura. A dar suporte um ao outro para passar pela vida com suas provas cheias de amarguras, porque as nossas provas são extremamente difíceis, as expiações mais difíceis ainda, e um vem para dar suporte ao outro, né? Cada um com as suas aptidões. E na afetividade, nós vamos ver homens em corpos femininos e vamos ver mulheres em corpos masculinos, porque a sexualidade e as reações estão na mente, a sexualidade está na mente. As reações que nós temos, elas estão na mente. Então não importa se o casal é homo ou heteroafetivo, é um casal e um dá suporte ao outro. Porque nós vamos ter no corpo masculino um que é mais feminino e o outro é mais masculino. Nós vamos ver nos corpos femininos de duas mulheres que se amam, uma é mais masculina e outra é mais feminina. Perdão. Então, a questão não é essa, a questão é que cada um vai desempenhar conforme as suas aptidões. E um vai dar suporte, vai dar sustentação ao outro para enfrentar as provas. E esse preconceito ao homo afetivo, ao homossexual, isso é um preconceito de sociedade. É mais um dos males criados por nós ao longo do tempo na sociedade. O Kardec continua aqui. A fragilidade física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem? Aí o Kardec está insistindo aqui, né? Ela não coloca ela mais dependente, já que ela é mais frágil? Eles respondem, Deus concedeu a uns a força para proteger o fraco e não para dominar.
O homem tem mais forças justamente para proteger a mulher e a cria, porque uma das funções que existe das leis naturais de Deus, uma das funções para a mulher é a geração de filhos, é a maternidade. O homem não gera filhos, ele participa da geração, mas a função de gerar é da mulher. Já está aí uma das diferenças de funções das leis naturais de Deus. E aí nós vamos ver aqui uma colocação do Kardec. Deus adequou o organismo de cada ser às funções que ele deve cumprir. Se deu à mulher menos força física, dotou-a, por outro lado, de maior sensibilidade, proporcional à delicadeza das funções materiais e à fragilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Faz parte das leis naturais essa diferença entre homem e mulher. A mulher gera. As funções às quais a mulher é destinada por natureza, pelas leis naturais de Deus, têm importância tão grande quanto as conferidas ao homem? Sim, e uma importância até maior. É ela quem dá as primeiras noções de vida. É ela quem lhe dá, que dá ao homem as primeiras noções de vida. Então ele está dizendo, por natureza, essas funções, essa diferença de funções que é dada à mulher, ela tem mais importância? Tem, porque é a mulher que vai educar o homem, é a mulher que vai constituir ali a família através da geração de filhos. Então, as funções às quais a mulher é destinada pela lei natural de Deus, tem importância tão grande quanto as conferidas ao homem? Sim, e uma importância até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Sendo os seres humanos iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo também perante a lei dos homens? É o primeiro princípio de justiça. Olha o que eles estão colocando. É o primeiro princípio de justiça. A igualdade entre os sexos. Homens e mulheres iguais. Porque nós somos iguais, nós somos criados iguais. Então é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não gostariam que vos fizessem. Dentro da mesma pergunta, o Kardec continuou. Sendo assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? Então, uma sociedade, para ser justa, tem que ter direitos iguais para o homem e para a mulher? Século XIX, hein? Kardec colocando a pergunta. Olha a resposta. E essa resposta sendo colocada e assimilada no século XIX. Igualdade de direitos, sim, mas não de funções. Igualdade de direitos, sim, mas não de funções. É preciso que cada um tenha um papel determinado, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Qualquer privilégio concedido a um ou ao outro é contrário à lei da justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua escravização caminha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física. Só existe o sexo nesse corpo. Só existe sexo nessa ilusão deste mundo. O espírito não tem sexo. Nós encarnamos como homens ou como mulheres para exercermos aptidões diferentes e podermos aprender. O sexo só existe aqui no planeta. Nós somos espírito. Nós não temos sexo. Então é o que ele diz aqui. Os sexos, aliás, só existem na organização física, uma vez que os espíritos podem tomar tanto um quanto o outro. Não há diferença alguma entre eles sobre esse aspecto. Consequentemente, devem gozar dos mesmos direitos. Nós nascemos como homens ou como mulheres, dependendo das funções, dependendo das lições, dependendo daquilo que nós escolhemos como prova. Nós vamos ter mais facilidade na prova sendo homens ou sendo mulheres, por isso a escolha. O Chico, na maioria das suas encarnações, ele veio como mulher, ele é uma alma predominantemente feminina.
mas ele precisou encarnar como homem para ser o Chico Xavier pela sua prova, para poder escrever quase 500 livros, para poder ministrar os ensinamentos que ele ministrou. Ele precisava, ele nasceu no começo do século, né, do século XX, né, ele precisava vir como homem numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, para poder fazer e realizar o que ele realizou. Então nós vamos dar uma olhada aqui nas questões 200, 201 e 202, quando tem a pergunta: os espíritos têm sexo? Não como entendeis, pois os sexos dependem da constituição orgânica. Aí ele coloca: o espírito que animou o corpo de um homem pode, em uma nova existência, animar de uma mulher? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando se é espírito, prefere-se ser encarnado no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito, isso não interessa para o espírito. Isso depende das provas pelas quais deve passar. É o que nós estamos falando. É a prova que vai determinar se vai vir como homem ou se vai vir como mulher. E agora nós vamos para um outro quesito, que é igualdade perante o túmulo. Nós vamos para a questão 823. De onde vem o desejo de perpetuar a memória através de monumentos fúnebres? Derradeiro ato de orgulho. Continua sendo uma manifestação do orgulho, orgulho da família, do sangue, da sociedade, seja lá o que for, é orgulho. Na mesma pergunta, o Kardec continua: a suntuosidade dos monumentos fúnebres, porém, não se deve mais frequentemente ao fato de os parentes desejarem honrar a memória do defunto e não ao próprio defunto? Orgulho dos parentes que querem glorificar-se a si mesmos. Sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. É por amor próprio, por consideração pelo mundo e pela ostentação de riqueza. Acreditas que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, porque ele só pode colocar uma flor sobre o túmulo? Acreditas que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Kardec pergunta: vós censurais, então, de maneira absoluta as pompas fúnebres? Não. Olha a resposta: não. Quando ela honra a memória de um homem de bem, é justa e de bom exemplo. Então, quando as pompas fúnebres foi para honrar alguém que teve uma missão, alguém que deixou ensinamentos, alguém que foi um homem de bem, ela é justa. E aqui nós vamos ver uma colocação do Kardec. O túmulo é o ponto de encontro de todos os homens. Nele findam implacavelmente todas as diferenças humanas. É inútil o rico querer perpetuar sua memória através de exuberantes monumentos. O tempo os destruirá, bem como seu corpo. A natureza assim o quer. A lembrança de suas boas e más ações será menos perecível do que seu túmulo. A pompa dos funerais não limpará o rico de todas as suas torpezas e não o fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. Então não é a pompa que vai fazer diferença para o que foi, nem para os que ficam. A pompa pela riqueza, pelo poder, é orgulho e vaidade sendo manifestado ali. Quando existe uma homenagem para um homem de bem, ali sim existe justiça naquela homenagem que está sendo feita. E é a isso que o Kardec que os espíritos se referem. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos para a lei de liberdade. Até lá!